Vamos conhecer agora um dos principais componentes da plataforma Android, as Activities. São elas que permitem ao usuário realizar as tarefas dentro de uma determinada aplicação. Cada Activity normalmente representa uma tela dentro do nosso aplicativo, e ela é composta por dois elementos principais: a interface com o usuário, a tela, e a lógica associada, o código Java associado a ela. No nosso exemplo aqui, Hello World, já foi criada uma Activity. Quando a gente criou o projeto, a gente marcou a opção de criação de uma Activity. Essa Activity chamava Activity Main, Activity principal. E ela tem a lógica aqui dentro do arquivo .java e tem o layout definido no Activity Main XML. Temos os campos aqui que vão ser exibidos na tela. A ligação entre esses dois elementos normalmente é feita dentro do código Java, através de métodos como esse aqui, setContentView, seta o conteúdo da janela, recebendo o quê? Recebendo uma referência para o layout da janela que nós estamos trabalhando. Cada tela dentro do Android, cada Activity, normalmente tem um propósito bem definido e uma certa independência das demais Activities. Ela tem que ser capaz de realizar suas tarefas sozinha, por conta própria, sem necessidade de outras Activities. O que ela pode fazer é repassar informações para que outras Activities façam outras tarefas. Então, sempre que você for criar telas dentro do seu aplicativo, pense bem qual é o propósito dessa tela, o que ela irá realizar, o que ela vai fazer sozinha e qual a ligação dela com as outras telas. Para exemplificar, eu vou criar aqui dentro do nosso aplicativo uma Activity que vai receber o nome que foi digitado no primeiro campo, o nome que foi digitado aqui dentro da Activity principal, e irá exibir uma mensagem em cima desse nome. O que nós vamos fazer inicialmente é criar a nova Activity. Existem várias formas de criar uma Activity. Eu vou utilizar aqui a opção Novo, outro tipo de arquivo, Android Activity. Com isso a gente tem um wizard para criação de Activity, semelhante ao de criação do projeto. Na tela seguinte a gente vai informar aqui uma Activity em branco, depois vamos informar o nome dela. Vou informar aqui, por exemplo, Mensagem Activity, é uma Activity que exibe a mensagem. Vou deixar os outros campos com os valores sugeridos. Finalizando, a gente vai ter a criação de 3 elementos aqui no nosso workspace. Primeiro a gente vai ter o mensagem activity.java, a lógica, o activity mensagem.xml, que é o que? É a interface, e dentro de menu a gente vai ter um activity mensagem XML. Nos vídeos mais adiante nós vamos entender melhor o que é esse arquivo gerado dentro do menu. Por enquanto nós podemos ignorá-lo. Vou fechar aqui. Então eu vou acessar o activity mensagem.xml e vou fazer o que? Vou modificar o layout dele para que ele tenha o campo que eu quero. Então eu vou remover esse componente que está aqui dentro, delete, vou adicionar um novo campo tamanho médio aqui, bem centralizado. Note que o editor já sugeriu para a gente a linha central tracejada. Vou mudar o identificador dele e vou colocar aqui mensagem. Vou colocar texto mensagem. E vou dar Enter para confirmar aqui, texto underline mensagem. Em seguida eu vou salvar. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer com que a minha Activity principal passe informações para a segunda Activity, que ela receba essas informações e repasse para a nova Activity que está sendo gerada. A comunicação entre Activities e a ativação de Activities é feita através de objetos chamados de intent. Uma intent representa uma intenção de usuário realizar uma determinada atividade. Ou seja, é um objeto que serve para trocar informações entre as aplicações e entre a aplicação e o Android. Por quê? Porque toda vez que uma intent é disparada, o sistema Android identifica qual ação que está sendo executada e ativa a determinada associação com determinado componente. Então eu vou instanciar um novo intent aqui. Eu vou instanciar através de um construtor que recebe 2 parâmetros. Recebe o contexto que nós estamos trabalhando, no caso aqui a própria Activity, e recebe qual Activity que eu quero iniciar, que é o que? Mensagem Activity Class. Com isso a gente tem a inicialização aqui da nossa intent. Vou importar aqui, ok. Agora o que eu preciso fazer é passar informações para essa intent. Eu preciso passar qual informação que eu quero que a nova Activity receba. Esse passo ele é opcional, nem sempre a gente passa uma informação. Mas no caso aqui nós vamos passar o quê? O nome do que foi digitado. Nós vamos fazer o quê? Através de um método chamado putExtra.
Os extras, na verdade, são pares de chave e valor, nome e valor, que são repassados à nova activity. Então, eu vou repassar aqui, por exemplo, nome, que é o nosso editText que está instanciado aqui em cima, getText, toString, ou seja, eu vou passar o valor string que foi digitado nesse campo. Por fim, o que eu preciso fazer é iniciar a activity através desse intent. Então, eu vou chamar aqui startActivity, repassando a intent que foi gerada. Então, agora eu já tenho a ativação da nossa activity. Ela está sendo feita dentro do método exibirLog, que é chamado quando o botão OK é clicado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que a nossa mensagem activity receba essa informação. Então, nós vamos lá na mensagem activity e vamos fazer o quê? Dentro do método onCreate, a gente vai adicionar aqui algumas linhas que vão buscar esse valor. Primeiramente, vai buscar o quê? A intent que foi utilizada para disparar essa activity. Dentro dessa intent, nós vamos utilizar o quê? O método getExtras para retornar a lista de extras. E dessa lista nós vamos extrair só um valor, portanto a gente pode utilizar aqui direto. getString, qual é a chave? É nome. Note que a gente está usando um getString. Se fosse um valor inteiro, por exemplo, a gente poderia usar um getInt e assim sucessivamente. Cada tipo de dados tem um get associado a eles. Ao contrário do put, que existe um apenas que recebe todos os tipos de dados. Vamos atribuir isso aqui ao quê? É uma variável chamada string. Com isso nós já temos o valor que foi digitado pelo usuário. O que nós vamos fazer agora? Como já foi utilizado o método setContentView, já foi definido o conteúdo dessa janela, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um find do TextView que foi criado anteriormente. Então, vou fazer aqui TextView e vou fazer um findView passando o ID desse determinado TextView. Texto mensagem. Precisamos importar o TextView, Ctrl 1 abre a janela de importar. Precisamos fazer o cast, Ctrl 1 para que ele sugira o cast. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos setar o valor desse determinado campo. Então, nós vamos setar lá olá, concatenando com o nome que foi repassado. Com isso, a gente já tem a troca de informações entre as activities. Se a gente executar isso aqui no emulador, a gente vai ver que o usuário vai ter o quê? Primeiro, ele vai ter a tela inicial, que já tinha sido definida anteriormente. Depois, quando ele clicar em OK, ele vai para a segunda tela, para a segunda activity que vai ser exibida para ele. Cada activity ela tem um determinado ciclo de vida, ou seja, ela tem um tempo que ela fica visível. No nosso caso aqui, nós temos uma activity que foi iniciada, passou pelo método onCreate, está aqui em execução num determinado momento, que permite o quê? Que eu digite aqui, por exemplo, Davi, pressione OK. Com isso, a gente tem a nossa nova activity, e a activity anterior continua existindo. Ela está num estado em que ela existe, mas ela está interrompida. Se eu voltar aqui, ela vai ser ativada novamente. A activity que nós pulamos anteriormente aconteceu o mesmo. Ou seja, quando eu venho para cá, OK, essa activity está em execução. Quando eu volto, ela entra no estado de interrompida. Esses métodos, esse ciclo de vida, está descrito dentro da página da Activity no Android Developer. Você pode obter bastante informação aqui. Mais especificamente, um diagrama de estados, que representa quais estados a Activity pode ter. Ela passa pelo onCreate, depois Start, Resume e assim sucessivamente. Você pode entender melhor esses métodos sobrescrevendo eles numa Activity. Então, nós vamos aqui na Activity principal, por exemplo, vamos sobrescrever o método onStart e vamos colocar um log aqui. Log de olá, eu vou colocar aqui passou no onStart. Note que a gente precisa sempre chamar os métodos de super dentro do ciclo de vida, isso é muito importante. Vou colocar aqui onStop, por exemplo. Vou colocar aqui também passou no onStop. Vamos executar a nossa aplicação. A gente vai poder acompanhar aqui dentro do DDMS, no logcat, existe uma porção de log aqui sendo gerado, sendo criado. O que a gente vai poder acompanhar é que quando a nossa activity entrar em execução no emulador,
nossa tela entrar em execução, nós já temos aqui passou no onStart. Como a gente pode ver aqui, ela está em execução. Se eu digitar aqui, por exemplo, Davi e der OK, a Activity vai para a tela seguinte e nós temos passou no onStop. Ou seja, a nossa Activity está interrompida, mas ainda não foi destruída. Quando a gente voltar, a gente tem lá, passou no onStart. Ou seja, a mesma Activity foi iniciada novamente. Esse é um comportamento do Android que a gente tem que prestar muita atenção. Quando uma tela sai de foco, ela não necessariamente é destruída. Portanto, a gente tem que usar esses métodos, onStart e onStop, sempre que a gente precisar liberar recursos. Por exemplo, se você trabalha com uma aplicação que usa GPS, é recomendado que você pare de utilizar o GPS o mais cedo possível. Se a sua tela não precisa mais de GPS, ela pode usar o método onStop para liberar o recurso de GPS. Essa é a Activity, uma das partes mais importantes do Android. Nós vamos utilizar mais métodos e mais componentes da Activity nos próximos vídeos. Até logo!